Olá, amigos, graças a Deus, no ar, com todos vocês, diretamente aqui do Santuário da Fé, da Igreja Universal Nação Santa, no Brasil, na cidade de São Luís, com o seu amigo Bispo Luiz Carlos. Graças a Deus, sejam todos muito bem-vindos e nós queremos transmitir para você algo importante, algo que com certeza estará ajudando você na sua vida espiritual. Para você que já é uma pessoa que conhece o Senhor Jesus, você já frequenta uma igreja, você que já tem uma experiência com Deus, você que já conhece o Senhor Jesus. Então, nós queremos, através dessa palavra, te ajudar você que está aí nessa caminhada, porque os dias são difíceis. E para você que ainda é só um admirador do Senhor Jesus, você só acompanha Jesus de longe. Para você que também é uma pessoa que já esteve dentro da igreja, para você que de repente até mesmo fez a obra de Deus, foi um obreiro, pastor, você que conhece já o Senhor Jesus. Então, nós queremos, em poucas palavras, não vamos nos prolongar muito, mas queremos ser objetivo naquilo que queremos transmitir para você. E a Bíblia já está aberta aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 11. Mas antes, porém, de nós lermos aquilo que está escrito aqui, eu quero, antes porém, dizer para você o assunto que nós vamos falar, o assunto que nós iremos abordar nesta noite. É algo que irá te ajudar. O que as pessoas, elas tendem a não gostar de ouvir. Você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o livro mais antigo que existe. É um livro que se renova dia após dia. E quando você lê a Bíblia hoje, você tem um entendimento. Se você lê a Bíblia amanhã, você vai ter outro entendimento, porque o Espírito Santo te dá essa revelação, esse entendimento da sua palavra que se renova dia após dia. E a Bíblia, ela está repleta de mensagens, de palavras que ela confronta os nossos pensamentos, as nossas vontades, confronta os nossos anseios. Então, existe na Bíblia verdadeiras verdades, que muitas pessoas, elas não gostam de ouvir. Por exemplo, eu até marquei aqui 4 assuntos somente, 4 coisas que muitas pessoas não gostam de ouvir. Por exemplo, a pessoa, ela não gosta de ouvir repreensão e correção. Quem é que gosta de ser repreendido?
Quem é que gosta de ser corrigido? Quer seja dentro da igreja, quer seja fora da igreja, na vida secular lá fora. Poucas são as pessoas que elas gostam ou elas aceitam a repreensão, elas serem repreendidas, elas serem chamadas a atenção. Poucas são as pessoas que elas gostam de ser corrigida. É contado. Muitos não gostam de ser corrigido dos seus erros, quer seja dentro da igreja, quer seja fora da igreja. Quantas pessoas elas estão fora da igreja, saíram da igreja porque elas foram repreendidas por uma coisa que ela fez, foi chamada a atenção e ela não gostou, ela não aceitou a repreensão, ela não aceitou a correção e ela disse: não, eu vou sair dessa igreja, eu vou procurar outra igreja, eu não quero mais ser obreiro, eu não quero ser obreiro, eu vou me afastar. Por um motivo ou outro, esta pessoa saiu da igreja. Mas essa palavra, esta verdade, está escrito na Bíblia. Essa palavra está escrito na Sagrada Escritura. O que isso significa? Significa que são coisas que acontecem que eu não gosto de ouvir. A minha tendência é de ouvir só o que eu gosto, o que eu quero ouvir. Mas o que confronta dentro de mim, eu repugno, eu não aceito, eu não gosto disso, de ouvir isso. Sabe por quê? Porque o ser humano tem a natureza pecaminosa. Já tem uma natureza dentro dela de pecado, que quando ela ouve aquilo como se fosse uma crítica destrutiva, sendo que é uma repreensão, uma correção para ela crescer, para ela ser abençoada, para ela se firmar na fé, para ela continuar firme. Mas a natureza humana tende a resistir à crítica. Ela vê aquilo como uma crítica destrutiva, e aquilo dentro dela causa uma revolta, uma raiva, uma chateação, a ponto que ela não aceita, ela fica inconformada, porque aquilo mexeu com ela, aquilo mexeu dentro dela, o que ela ouviu, porque ela foi chamada a atenção, ela foi corrigida por algo que ela fez, certo ou não, mas na mente, na cabeça dela, ela não devia ser chamada a atenção. Na cabeça dela, na mente dela, no coração dela, foi injustiça. Ela foi injustiçada. Pastor, bispo, pastora não gosta dela. Elas não gostam de mim. Por isso me trataram assim, me chamaram a atenção, me corrigiram. Então aquilo dentro dela cria uma raiva. E ela diz: não, eu vou sair dessa igreja, eu vou sair, eu vou largar Jesus, eu vou abandonar tudo, eu vou abrir mão de tudo, porque não dá mais. Não dá mais. Então,
aquela palavra fez com que ela saísse da igreja, abrisse mão da fé, abrisse mão do cristianismo. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, ela está cheias de palavras que elas trazem mensagens que muitas pessoas elas tendem a não gostar. Muitas pessoas, quer seja dentro da igreja como lá fora, a pessoa dentro da igreja, ela não gosta de ser chamada a atenção pelo bispo, pelo pastor, por ninguém. Para ela, é a última coisa que tem que acontecer é ela ser repreendida, é ela ser chamada a atenção. Não pode. Ela sai da igreja e fecha a cara, some, desaparece. E lá fora também é assim. Quando o patrão, quando a mãe, o pai chama a atenção do filho, o filho também não gosta. Acha que a mãe está sendo chata. Quando a mãe chama o filho, diz: olha filho, é assim a vida, é assim, não faz assim. Cuidado, mas aquilo parece que incomoda o filho, que ele recebe aquela palavra no ouvido dele. Não, ela quer mandar em mim, já estou adulto, já sou grande, já trabalho, já tenho família. Não, ela não pode falar isso, não pode mandar em mim, eu não moro mais com ela. Então, aquilo cria dentro dele, daquela filha, daquela pessoa, aquilo que, não posso, né? Já tem minha mulher, tem meu filho, mas minha mãe quer mandar em mim, mas ela está orientando, está repreendendo, está corrigindo para o bem. É uma crítica construtiva, mas ele recebe aquilo como uma crítica destrutiva. E aí é o que acontece e o que está acontecendo neste mundo, nesta vida que nós estamos vendo aí. Por quê? Quando o patrão chama o funcionário, né? O patrão chama o funcionário, atenção, ele corrige, ele repreende, e aquele patrão, aquele funcionário, ele começa a chegar atrasado, ele começa a fazer coisa errada, ele começa a dar nó, porque ele foi chamado a atenção, ele foi corrigido. Então, por que isso? Porque a natureza humana, nós temos a natureza humana, e essa natureza humana, ela não aceita, ela não concorda a ser repreendido. A natureza humana não aceita crítica. Quem gosta de ser criticado? Alguém gosta de ser criticado? Você gosta que alguém critica você? A pessoa vira uma fera, fica bravo. Sim, por quê? Por causa da natureza. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela traz verdades verdadeiras, verdades que ela confronta a natureza humana, o pecado. Outra coisa
que a natureza humana que está dentro de nós, de uma pessoa, é verdades que incomodam sobre o pecado. É outra coisa também que a natureza humana não gosta de ouvir, né? Tanto dentro da igreja quanto lá fora. Ninguém nesta vida gosta de verdades. Por quê? Porque a verdade, ela incomoda o pecado, confronta o pecado. Então, a Bíblia, ela enfatiza muito bem, fala muito bem sobre o pecado. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, que aborrece a Deus, tudo aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. Então, é a segunda coisa que a natureza humana que está dentro de uma pessoa não gosta também de ouvir que fale do seu pecado, do seu erro, da sua falha, que aponte, que diga, olha, é assim, você fez isso. Então, logo a natureza humana que está dentro, logo enaltece, não aceita a crítica. Isso são chamados de críticas. Então, ninguém nesta vida aceita críticas. Existe alguém nesta vida, ainda que seja uma crítica, que venha falar coisas boas, que venha levantar ela, mas ainda assim ela não aceita aquela verdade sobre o pecado, porque incomoda. Porque dentro de uma pessoa está a natureza humana, que já traz dentro dela aquilo que ela não gosta de ouvir. Por quê? Porque ela quer ouvir, a natureza humana, a pessoa quer ouvir elogios. Ela quer ouvir coisas que agradam ela, o ouvido dela. O normal, a pessoa, ela quer ouvir coisas belas, palavras lindas e maravilhosas. Ela quer ser enaltecida. A natureza humana, a pessoa, ela quer ouvir coisas que agradam a ela, e não coisas que não agradam a ela. Sim ou não? Ela quer ouvir coisas que agradam a ela, mas quando ela ouve algo que não agrada a ela, então ela não aceita. Ela fica inconformada, porque ouviu algo que foi contra aquilo que está dentro dela. Não, eu não aceito isso. Eu não posso aceitar essa verdade. Eu não posso aceitar o que eu estou ouvindo. Então, para ela é uma afronta ouvir o que ouve. Por quê? Se ela ouvisse uma palavra que viesse satisfazer o ego dela, a vontade dela, então ela ficaria melhor. Mas como foi uma palavra que trouxe crítica, então logo a natureza humana que está dentro não aceitou. Agora, o terceiro
O terceiro também que nós destacamos nessa mensagem é chamada à santidade. Então, a gente sabe que é uma outra coisa que a Bíblia ela enfatiza bastante. Outra coisa que a Bíblia fala muito bem é essa chamada, é esse convite que Ele nos faz para nós vivermos uma vida santa, vivermos uma vida em santidade. Então, é algo que o Senhor Jesus, Ele nos convida. Agora, aqui também é algo muito sério, é algo também muito importante na vida do cristão, principalmente para o cristão, pessoa que está ali na igreja, que já é batizada nas águas, pessoas que ela já tem um compromisso, uma responsabilidade com Deus, uma pessoa que ela já tem uma experiência com Deus, já aceitou Jesus como Senhor da vida dela. Então, não é fácil. Não é fácil porque o mundo está aí. Quando nós falamos o mundo, eu quero dizer as coisas, as belezas, os passeios, os convites, as amizades estão aí. E para o cristão, nos dias de hoje que nós vivemos, não é fácil você viver uma vida santa e você manter uma santidade. Não é fácil. Por que, bispo, não é fácil? Porque é preciso haver renúncia. Viu? É preciso haver renúncia aos nossos anseios, aos nossos desejos, para nós vivermos uma vida de santidade. No mundo de hoje que nós vivemos, tem que haver renúncia. Porque se não houver renúncia, acontece o que nós estamos vendo por aí. Pois a verdade é, meu querido, você pode até não gostar do que vai ser falado, mas vai ser dito. Você pode até não gostar de mim, do que eu vou dizer, mas você vai ouvir. Querendo ou não, você vai ouvir. Porque hoje em dia, você não sabe quem é crente e quem não é, quem é cristão e quem não é, porque não tem diferença. Não tem diferença de muitos crentes que estão dentro da igreja e das pessoas que estão lá fora. Porque tem pessoas dentro da igreja, homens e mulheres dentro da igreja, que se vestem na igreja igual pessoas lá fora. Viu? Essa é a verdade. Pode até não gostar. Pessoas que estão dentro da igreja, mas o comportamento dela é igual ao comportamento de uma pessoa que está lá fora. Não tem diferença, porque ela se veste igual. Tem muitas pessoas dentro da igreja que carregam a Bíblia na mão, anda com a Bíblia, dando paz do Senhor, mas a roupa dela não tem diferença de uma roupa de uma pessoa lá de fora que não tem Jesus, que não é da igreja. E aquela pessoa que está dentro da igreja, muitas das vezes é batizada nas águas,
às vezes canta na igreja, toma Santa Ceia, é dizimista, faz tudo, mas a roupa dela, o comportamento dela, o andar dela, chega até pior do que uma pessoa que está lá fora, que não conhece Jesus. Se uma pessoa que está lá fora, ela anda, se veste, comporta do jeito que é relevante. É relevante. Porque ela pode não conhecer Jesus, ou pode conhecer, mas estar fora da igreja, está desobediente. Agora, uma pessoa dentro da igreja, com a Bíblia na mão, dando paz do Senhor, e ela se veste igualzinho uma pessoa lá fora, que você não sabe se ela é da igreja ou não. Então, é preciso haver renúncia para viver aqui, como diz a Bíblia, chamado à santidade. Tem que haver renúncia. Eu tenho que renunciar às minhas vontades, os meus anseios, os meus desejos. Eu preciso renunciar. Eu preciso. Pois diz a Bíblia, meu querido, que a luz não combina com as trevas. Viu? A luz não combina com as trevas. E tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas elas estão de mão dadas com as trevas. Pessoas que estão nas trevas. Pois, quando isso acontece, ou você traz a pessoa para a igreja, ou a pessoa tira você da igreja. Essa é a realidade, meu querido. Esta é a verdade. A decisão é sua. Você que decide. Agora, para esse chamado que a Bíblia nos chama para santidade, viver santidade, viver uma vida separada. O que é santidade, bispo? É viver separado. É ser uma pessoa separada. Quando você, meu querido, quando você é separado, quando você realmente tem Jesus, quando você tem o Espírito Santo dentro de você, quando Ele está contigo, realmente Ele mora, Ele vive, Ele anda com você, olha, você não precisa nem falar nada. Você não precisa nem falar de Jesus. Só a pessoa olhar para você, ela já sabe que você é crente, cristão. Porque ela vê o teu comportamento. Ela vê a tua roupa, as tuas vestes. Que fala muito a sua roupa. A maneira, a forma que você se veste. A sua roupa, a sua fala, a sua conversa. Seu cabelo, seu andar. O seu jeito. Fala, não precisa nem você dizer para a pessoa, olha, eu tenho Jesus. Não, só a pessoa olhar para você, ver você, ela diz, olha, você abre a boca, pronto. Aí ela fala, eu sabia que você era crente. Seu jeito, o seu andar, sua fala, sua roupa, o seu comportamento, você se comporta diferente. Eu sabia. Você falou, agora confirmou. Agora, por outro lado, tem pessoas que você olha e você diz, não, essa aí não é crente. Quando você vai ver, não está lá dentro da igreja, com a Bíblia na mão. Ou não, eu sou cristão. Cristão? Crente? É mesmo? Você tem até vergonha. Você tem até vergonha. Sai até de perto dessa pessoa. Porque você olha o estado, a condição, o comportamento, e a pessoa diz, eu sou crente, eu sou cristão. Qual é a diferença? Então, aí está a diferença, a renúncia que precisa ter.
Então, se você não renunciar às suas vontades, os seus desejos, olha, dificilmente você verá a santidade. Pense muito bem. A última coisa para a gente encerrar, e eu leio o versículo que eu disse para você no início, eu deixei para ler o versículo no final. Diz assim: julgamento final. Então, a Bíblia, ela fala muito sobre o julgamento final, né? A Bíblia fala muito. Então, eu separei aqui 4 palavras que o mundo, que as pessoas, elas tendem a não gostar de ouvir. Viu? Lembre muito bem. Lembre muito bem. 4 coisas que as pessoas, elas tendem a não gostar de ouvir. Muitos não gostam de ouvir repreensão e correção. Muitos não gostam de ouvir verdade que incomoda sobre o pecado. Muitos não gostam de ouvir a chamada santidade. Muitos não gostam de ouvir quando fala de julgamento e também do final. As pessoas tendem a não gostar. Então, que essa mensagem, essas palavras, você possa fazer caso dessas palavras, porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, meu querido. E você tem dentro de você uma natureza humana. Saiba disso. E essa natureza humana, muitas das vezes não quer e não deixa você ouvir e aceitar a palavra de Deus, porque confronta. A palavra de Deus confronta o pecado, o erro. Então saiba disso, que você faça caso e você possa lembrar dessas 4 palavras que nós separamos para falar para você que a natureza humana, elas tendem a não gostar de ouvir. Não gosta. Ninguém gosta de ser criticado. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Ninguém gosta de ouvir falar do julgamento final. Eu quero ler para fechar com você o versículo que no início eu disse para você, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 11. Eu vou pôr aqui o óculos, devido à letra aqui. Diz assim, queridos, você que tem a Bíblia, abra a sua Bíblia aí na sua casa, no seu trabalho, na empresa, onde você estiver, querido. Hebreus capítulo 11, capítulo 12, versículo 11. Diz assim: e, vírgula, na verdade, vírgula, toda correção, olha só, ao presente não parece ser gozo. Gozo quer dizer alegria, né? Gozo. Aí vírgula, aí diz, se não de tristeza, vírgula, mas, vírgula, depois, vírgula, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém? Então, está aí. Você guarda no teu coração, você faça uso dessa palavra. E quando você passar por essa situação, você possa fazer caso e lembrar dessa palavra. Que no momento que nós somos chamados a atenção,
não é de gozo, de alegria, mas é de tristeza. Mas a Bíblia diz que depois é de alegria. Depois. Porque ela vai nos trazer resultados, frutos. Vai nos trazer paz à nossa alma. Então saiba disso, querido. Saiba disso. Que o Espírito Santo possa te ajudar. Você que está dentro da igreja, você que saiu da igreja porque você foi chamado a atenção pelo pastor, pela sua pastora, pelo bispo, você se revoltou, você se rebelou, aquilo criou dentro de você uma revolta, uma raiva, um ódio, porque você foi chamado a atenção, você foi corrigido, e aquilo confrontou você. A sua natureza humana não aceitou, e você saiu. Olha, não esqueça que também nessa palavra aqui tem um juízo final. Viu? Tem um juízo final. Esse mesmo homem, mulher, essa mesma natureza humana que não aceitou a correção, que não aceitou a crítica, que não aceitou a repreensão, esse mesmo homem que está dentro de você, essa natureza, ela também não aceita falar de julgamento final. Você gosta de ouvir falar que você vai morrer? Ninguém gosta de ouvir falar de morte, que vai morrer. Ninguém gosta de ouvir falar de morte, que vai morrer. Porque logo já lembra o céu, o inferno, o julgamento. Pois é, essa mesma natureza humana que fez você sair da igreja na presença de Deus, porque não aceitou a correção, a repreensão, essa mesma pessoa que está dentro de você não aceita falar do julgamento final. Mas vai ter. Então saiba muito bem, preste muito bem atenção à sua salvação, à sua vida, e volte-se enquanto há tempo, que amanhã pode ser muito tarde. Que essa mensagem possa abrir os teus olhos, viu? Você possa pensar muito bem quando você for dormir. Quando você for dormir, pense. Quando você passar por essas situações, você possa lembrar. Quando você for chamado a atenção, se for repreendido, quando você foi criticado, quando alguém criticar você, quando alguém falar verdades que você não gosta daquela verdade, então lembra-se muito bem que não é você, mas é a natureza humana que está dentro de você, que não está gostando da palavra que o teu ouvido ouviu. Então, que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo te ajude naquilo que você precisa. Pense muito bem. Nós vamos encerrar nosso estudo por aqui. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Tá certo? Grande abraço, Bispo Luiz Carlos, a todos vocês. Pense muito bem e que Jesus, Ele te ajude. No nome do Senhor Jesus. Até a próxima. Tenham todos uma boa noite.